Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Andrei e estamos aqui para mais uma aula de Educação Física. Hoje falaremos sobre imagem corporal e atividade física. Essa é a aula de número 24. Quero te lembrar, aluno e aluna, da importância que você faça aquela atividade obrigatória. Ela vai ter um link, você clica nele e aí você vai ter a sua presença computada. Então estamos falando já há algum tempo sobre a atividade física, o exercício físico e de algumas aulas para cá começamos a falar sobre os aspectos relacionados à imagem corporal que vamos adentrar com mais profundidade na aula de hoje. No primeiro momento, então, vamos fazer uma revisão sobre os conteúdos vistos na aula anterior. Falamos sobre a mídia ou as mídias. Então, comentamos que elas exercem uma influência sobre a vida das pessoas. Ela produz conceitos com relação ao consumo de produtos, roupas, na escolha por atividades, na forma de agir e se vestir. E aí falamos ainda sobre a indústria cultural. E aí essa é uma das grandes obras do século XX, Dialética do Esclarecimento, que foi uma obra na qual o termo a indústria cultural vai ser abordado num primeiro momento. Falando ainda sobre mídia, é importante comentar que ela cria conceitos, como foi dito anteriormente, e cria modelos. Esse modelo que nós estamos tratando aqui na disciplina de Educação Física está relacionado ao corpo, e esse modelo de corpo ideal. E aí, ao mesmo tempo que ela cria esse modelo e passa para nós como algo ideal, como algo correto, ela vai nos passar também quais são os meios que nós temos que utilizar para alcançar esse ideal. E aí, prática de exercícios físicos, dietas, uso de cosméticos, de suplementos alimentares e cirurgias plásticas. Então, o modelo e os meios para alcançar. Falamos ainda sobre padrões estéticos. A aceitação social, então, é um ponto importantíssimo que está relacionado ao padrão estético. Então, quando pensamos nesse assunto, é importante abordar que o indivíduo sente uma necessidade, muitas vezes uma falta de necessidade, de ser aceito socialmente. E para que isso ocorra, ele precisa estar dentro, se adequar a esses padrões sociais. A beleza nas formas corporais e felicidade. Então vamos tratar sobre essa associação entre alcançar o ideal de corpo, o ideal que é colocado para nós, e a felicidade. Responsabilidade de estar em forma ou em forma e saudável é do indivíduo. Então, percebe-se que essa responsabilidade de alcançar esse modelo, esse padrão, é das pessoas. A beleza e a estética como objeto de desejo e falsa necessidade, como já comentei. Então, é importante fazer uma diferenciação. Quando eu falo de desejo, estou falando de algo que muitas vezes é criado e é dado como certo para nós. Quando eu falo sobre necessidade, é algo que que faz parte da natureza do ser humano. Então, necessidade de se alimentar, de beber e assim por diante. E o desejo, algo criado socialmente. E o discurso, existe um discurso muito forte, a transformação corporal leva à felicidade. Então, é dado um modelo considerado ideal e quais são os caminhos para alcançá-lo. E essa busca incessante vai te levar à felicidade. E essa felicidade também, muitas vezes, é criada, existe um modelo de felicidade. Aparência é um outro termo importante nesse contexto. E no momento atual, que nós percebe-se que a diversificação das mídias é muito grande, então os celulares, tablets, computadores e assim por diante, a internet em geral, ela vai tratar dessa aparência de uma forma muito peculiar. Então, no mundo contemporâneo, o conceito que se tem sobre a aparência induz a ideia de que um corpo cuidadosamente trabalhado e definido é também um sinal de beleza interior, realização, disciplina, saúde física e mental. Modelo de sucesso. A prática de atividade física constitui um caminho possível para a aquisição deste corpo modelo de sucesso, na expectativa de uma eventual satisfação, bem-estar e prazer, tendo desta forma relação direta com os elementos do corpo e imagem corporal.
Então, o termo imagem corporal, que é o tema da nossa aula, vai aparecer aqui no primeiro momento. E ele vai estar diretamente relacionado a esse modelo de sucesso, modelo de corpo, que é considerado sucesso ideal. Imagem corporal. Então, vamos analisar agora o conceito. O que seria essa imagem corporal? A imagem corporal é entendida como as percepções, pensamentos e sentimentos de um indivíduo sobre sua forma física. Então, trouxe uma citação de Santos Pereira e Sobral, de 2019. Então, basicamente, quando você se olha no espelho, por exemplo, como é que você se percebe? Quais são os sentimentos que você tem sobre si próprio? Esse vai ser um conceito sobre a imagem corporal. Ainda sobre imagem corporal, alguns autores vão fazer uma diferenciação entre imagem corporal positiva e imagem corporal negativa. Andrew et al. 2015, ele vai definir imagem corporal positiva como um construto fundamentado em respeito, amor, apreciação e aceitação da aparência e funcionalidade do corpo. A aceitação e amor ao corpo, segundo Tilka e Wood Barkalow, 2015, são expressos pelo conforto e bem-estar com o corpo, mesmo quando não se está completamente satisfeito com ele. Então, observem que um elemento muito importante nesses conceitos é a aceitação de si próprio, a aceitação da aparência. Isso é muito importante. E o corpo é um elemento fundamental da disciplina de educação física e também quando nós falamos de imagem corporal. Ele é um elo entre o sujeito e o mundo, de acordo com Ferreira, 2006. Então, o corpo é por meio dele que você se comunica com o mundo, com a natureza. E cada cultura modela e fabrica, à sua maneira, um corpo humano, seja por meio de razões sociais, seja por rituais ou apenas por razões estéticas. E determina também aquilo que é considerado ideal. Então, quando você observa diferentes culturas, percebe-se muitas vezes uma diferenciação entre aquilo que é colocado como modelo, como ideal, que as pessoas devem seguir. Vamos então para a primeira questão da aula. Me acompanhe no slide. Em nenhuma outra época, o corpo magro adquiriu um sentido de corpo ideal e esteve tão em evidência como nos dias atuais. Esse corpo, nu ou vestido, exposto em diversas revistas femininas e masculinas, está na moda. É capa de revistas, matérias de jornais, manchetes publicitárias e se transformou em um sonho de consumo para milhares de pessoas. Partindo dessa concepção, o gordo passa a ter um corpo visivelmente sem comedimento, sem saúde, um corpo estigmatizado pelo desvio. O desvio pelo excesso. Entretanto, como afirma a escritora Marilyn Wan, é perfeitamente possível ser gordo e saudável. Frequentemente, os gordos adoecem não por causa da gordura, mas sim pelo estresse, pela opressão a que são submetidos. Então, temos a citação aqui desse texto. Vamos então. No texto, o tratamento predominante na mídia sobre a relação entre saúde e corpo recebe a seguinte crítica. Letra A. Difusão das estéticas antigas. Letra B. Exaltação das crendices populares. Letra C. Propagação das conclusões científicas. Letra D. Reiteração dos discursos hegemônicos. Ou letra E. Contestação dos estereótipos consolidados. Um tempo para pensar e responder.
Vamos lá então conferir a sua resposta. A mais adequada para essa questão é a letra E, contestação dos estereótipos consolidados. Continuando então a nossa discussão sobre o corpo. Existe então uma diferenciação entre corpo natural e corpo ideal. O corpo natural seria basicamente aquele sem uma intervenção externa durante a sua vida. E o corpo ideal é aquele que é colocado para nós, pelas mídias, pela indústria, que nós devemos seguir, nós devemos querer alcançar. Então, existe essa diferenciação que é importante o entendimento nesse assunto da imagem corporal e atividade física. Continuando aqui no slide, o corpo na atualidade parece assim se apresentar como uma síntese de desejo, ciência e tecnologia, a serviço do chamado bem-estar. Então, essa frase vai tratar muito bem sobre como esse corpo está colocado na atualidade. Falando ainda novamente sobre imagem corporal. Atualmente o corpo é a própria fragmentação, decomposto em músculos, glúteos, coxas, seios, boca, olhos, cabelos, órgãos genitais e etc. Cada um desses pedaços se torna um potencial alvo de consumo e de tratamento. Então, nesse sentido, no que estamos falando sobre a imagem corporal, percebe-se esse tratamento da indústria, das mídias, que vai fragmentando o corpo e vai demonstrando quais são os meios para se alcançar aquele ideal de forma fragmentada, de forma separada. Como um rascunho que pode ser refeito ou aperfeiçoado de acordo com o desejo e o bolso do indivíduo. Então, essa citação de Dantas, de 2011, ela vai apontar que o corpo, então, pode ser entendido como um rascunho, que você vai fazendo intervenções para tentar alcançar aquele ideal, e isso vai ser em função do desejo e do bolso do indivíduo, porque os custos para se alcançar aquele ideal muitas vezes são altos. Ao corpo é dado o significado de objeto de consumo, cujas peças podem ser substituídas, redesenhadas, cortadas, modeladas e transformadas, de forma que seu valor é medido pelos atributos físicos que possui ou que conquista. Continuando, dissociado de si e dos outros, da natureza, da coletividade, o corpo torna-se uma parte de um espetáculo que precisa ver, e ser visto. Esse termo espetáculo, ele se aplica a muitos conceitos na área de educação física. Nesse caso, ele se aplica ao corpo, que ele é colocado então como um espetáculo, principalmente nas redes sociais. E nós vamos tratar desse termo também quando estivermos falando sobre o esporte espetáculo, isso nas próximas aulas. Manutenção da insatisfação com o próprio corpo para sempre buscar um aperfeiçoamento, a perfeição. Então, essa citação de Dantas, ainda de 2011, ela é colocada de forma com muita propriedade. Por quê? Porque a mídia, a indústria, ela alimenta uma insatisfação nas pessoas, e a partir dessa insatisfação é que as pessoas vão buscar os meios para alcançar aquele modelo considerado ideal. E aí são muitas possibilidades para se alcançar esse modelo, conforme nós tratamos no início da aula. Imagem corporal ainda. A indústria da beleza, implícita ou explicitamente, induz a ideia de que para se ter sucesso, felicidade ou dinheiro, o único caminho é por meio da beleza estética. E numa sociedade onde ser feliz muitas vezes está vinculado à aparência, ao status e ao se sentir bem o tempo todo, o corpo torna-se objeto de constante investimento e preocupação. Então, na citação de alguns autores, eu sublinhei os elementos mais importantes. Então, o sucesso, a felicidade, o dinheiro, muitas vezes estão associados a essa indústria da beleza e muitas vezes está vinculada à aparência. Então, a felicidade está vinculada muitas vezes à aparência. E a partir desses elementos, a proposta da aula é que você pense sobre isso, sobre tudo aquilo que é colocado como normal, aquilo que é normalizado para nós e que nós devemos seguir. Então, repense tudo isso que nós estamos tratando, nós estamos abordando aqui e tente ver de outra forma e tentar se desvincular de tudo isso que é colocado para nós como correto. O discurso da saúde se misturou ao discurso da aptidão e da estética,
e resultou num processo de constante insatisfação que converge para o que se acredita ser um cuidado com o corpo. Uma outra citação que vai tratar disso que nós estamos falando. Continuando, tal cuidado vem se tornando demasiado, quase uma obrigação diária, gerando por vezes sentimento de culpa, insuficiência, vergonha e fracasso naqueles que não podem alcançá-lo. É claro que como esse padrão ele é um ideal, muito dificilmente as pessoas vão conseguir alcançar. Então, o fato de não conseguir alcançar esse padrão estético vai gerando esses sentimentos negativos nas pessoas. E isso não é saúde. E aí podem aparecer alguns transtornos em função dessa insatisfação com o próprio corpo. Transtorno dismórfico corporal, TDC, e os transtornos alimentares. Especificamente na dismorfia muscular, que é um tipo de transtorno dismórfico corporal, os exercícios físicos anaeróbicos e de força, como por exemplo a musculação, que nós já tratamos em aula anterior, podem ser praticados de forma excessiva para alcançar um corpo demasiadamente forte e musculoso, além do uso de suplementos para a hipertrofia muscular e, eventualmente, o uso de anabolizantes. Chegamos então a mais uma questão do Enem. Me acompanhe no slide. No Brasil, a disseminação de uma expectativa de corpo com base na estética da magreza é bastante grande e apresenta uma enorme repercussão, especialmente se considerada do ponto de vista da realização pessoal. Em pesquisa feita na cidade de São Paulo, aparecem os percentuais de 90% entre as mulheres pesquisadas que se dizem preocupadas com seu peso corporal, sendo que 95% se sentem insatisfeitas com seu próprio corpo. Então tem a citação aqui, a referência desse texto. A preocupação excessiva com o peso corporal pode provocar o desenvolvimento de distúrbios associados diretamente à imagem do corpo, tais como, letra A, anorexia e bulimia, letra B, ortorexia e vigorexia, letra C, ansiedade e depressão, letra D, sobrepeso e fobia social, ou letra E, sedentarismo e obesidade. Então, pensem e respondam.
Vamos lá então conferir a sua resposta. A mais adequada, então, considerando a preocupação excessiva com o peso corporal, entre aspas, porque na verdade é a massa corporal, né? Pode provocar o desenvolvimento de distúrbios associados diretamente à imagem do corpo, tais como anorexia e bulimia. Trataremos desse assunto numa aula mais adiante, mas esse é um tema muito importante no contexto da imagem corporal. Continuando então sobre imagem corporal. De acordo com a linha de pensamento que nós estamos seguindo, então a sociedade, por meio da mídia, da indústria, coloca um modelo que nós devemos seguir, nós devemos querer alcançar. Para alcançar esse modelo, eles nos fornecem os meios, quais são os caminhos para se alcançar. É gerado nas pessoas uma insatisfação com a própria imagem corporal, para que você busque, você tente alcançar aquele modelo. E nesse contexto, podem aparecer alguns sinais de inadequação ou algum sentimento de insatisfação com o próprio corpo que pode gerar esses sinais que nós vamos abordar aqui, que estão relacionados à prática de exercícios físicos. E a gente vai fazer o link da imagem corporal e atividade física, que é o tema da aula. Então me acompanhe no slide. Forçar-se ao exercício mesmo quando não se sente bem, quase nunca se exercitar por prazer, ficar estressado e ansioso quando não se exercita, deixar de cumprir obrigações familiares para se exercitar, preferir fazer exercícios a estar com amigos, calcular quanto deve fazer de atividade física baseado em quanto come, não conseguir relaxar porque pensa que não está queimando calorias, preocupar-se em ganhar peso se pular um dia de atividade física. Então percebam que todos esses elementos aqui estão associados a uma insatisfação corporal e a um receio de se ganhar peso e se distanciar dessa forma do ideal de corpo que é colocado para nós como correto. E aí, continuando nessa associação entre atividade física e imagem corporal, quando falamos de atividade física regular ou exercício físico, então essa diferenciação nós tratamos em aulas anteriores também, devemos pensar, quando eu busco uma atividade física ou um exercício, eu faço essa busca pensando na saúde, então a manutenção da saúde, que eu vou evitar doenças, principalmente as doenças associadas ao sedentarismo, que nós também já comentamos, ou estou buscando adequações corporais aos padrões de beleza vigentes. Então, esse questionamento aqui é fundamental quando nós estamos tratando da imagem corporal e atividade física. É claro que é importante que se faça atividade física de forma regular. Porém, o elemento principal da aula é que você deve procurar fazer atividade física, mas não deve ser refém desse padrão estético que é colocado como correto, esse modelo. Chegamos então a uma atividade. Gostaria que vocês pensassem e respondessem essa questão. Qual é a relação entre imagem corporal e atividade física? Então, é isso que nós estamos abordando aqui desde o início da aula. Então, um tempo para vocês pensarem e responderem, já retornamos.
Pensaram? Conseguiram responder? Então eu coloquei aqui uma possível resposta, não é a correta, é a mais considerada correta, ela pode ter outros elementos, mas é uma possibilidade em função do que foi dito na aula. A prática de atividade física constitui um caminho possível para a aquisição deste corpo modelo de sucesso, na expectativa de uma eventual satisfação, bem-estar e prazer, tendo desta forma relação direta com os elementos do corpo e imagem corporal. Então, a relação entre a imagem corporal e a atividade física pode ser observada aqui nessa citação. Vamos agora para nossas considerações finais. Antes de falar sobre elas, observe essa imagem do lado direito aqui da tela. Nós temos algumas rochas apoiadas umas sobre as outras e temos água ali no contexto da imagem. Então, eu trouxe essa imagem para pensarmos sobre algo importantíssimo quando estamos falando de imagem corporal e atividade física, que é o equilíbrio. Então, o equilíbrio mental e físico é muito importante quando estamos pensando no corpo, na prática de exercícios físicos, na vida. Então, vamos lá. A imagem corporal é entendida como as percepções, pensamentos e sentimentos de um indivíduo sobre sua forma física. Esse é o conceito de imagem que nós abordamos. Manutenção da insatisfação com o próprio corpo para sempre buscar um aperfeiçoamento, a perfeição. Então, somos alimentados constantemente com essa insatisfação, nós devemos estar insatisfeitos para que, dessa forma, busquemos meios para alcançar aquele corpo ideal. E a atividade física é um caminho possível para a aquisição de um corpo modelo de sucesso. É importante fazer atividade física, porém, devemos ter cautela quando estamos buscando esse ideal de corpo. Aqui estão as referências utilizadas para a elaboração dessa aula. É importante que vocês façam a leitura, busquem, além do que foi dito aqui na aula, leiam. Nos encontramos numa próxima aula. Agradeço a sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.